Eu tenho boas e más notícias pra vocês que curtiram o novo jogo da Amazon. Se você não sabe qual que é o novo jogo da Amazon, hoje você vai saber qual é o novo jogo da Amazon, porque talvez se você ainda não tenha ouvido falar sobre ele, tem uma observação levemente importante sobre ele. Ele pode queimar a sua placa de vídeo. Please! Please! No! Eu acho que é uma observação bem importante. Eu não sei se tá descrito ali, né, nas principais características do game, mas a verdade é que sim, ele pode queimar a sua placa de vídeo. Olha que maravilha, essa é uma excelente notícia, deve ser uma feature, né? Um jogo muito quente que pode queimar. Na verdade ele pode bricar a sua placa de vídeo, que no fim das contas dá na mesma. Bricar, travar, queimar, praticamente na mesma. Ele inutiliza a sua placa de vídeo. Não é exatamente a primeira vez que a gente vê problemas sobre isso, né, relacionado a modelos específicos de placas de vídeo ou linhas específicas de placas de vídeo dando problema, mas esse aqui é um tanto quanto peculiar. E eu diria que talvez até divertido, porque existe uma boa e uma má notícia. A má notícia é essa primeira, que ele pode bricar a sua placa de vídeo. Mas vamos ver um pouquinho, vamos analisar um pouco. Então vamos lá. Tudo surgiu com o beta do jogo New World. Já ouviu falar sobre o New World? Então conta um pouco pra mim, porque eu não ouvi falar sobre esse jogo, mas aparentemente é um jogo super popular da Amazon. Sabe a Amazon? Aquela lá que você pode virar Prime lá no canal e participar do nosso grupo do Telegram? Exatamente. Aquela lá que vende várias coisas na internet, que o dono manda foguetes pro espaço, ganha muito dinheiro basicamente, né? E eles resolveram que eles vão fazer um jogo que aparentemente é um MMO, ou um MMORPG. Um jogo que chamou muita atenção, talvez por ser da Amazon, que flopou várias coisas na vida relacionado a jogos, né? E o fato é que o jogo atraiu bastante atenção. Tivemos vários streamers e muitas pessoas tentando participar, né, do Open Beta. E esse nem é o grande problema, né? O jogo acabou conseguindo comportar essa galera toda. O que é bizarro mesmo é que sim, galera, o jogo bricou placas de vídeo. Mas, Robson, qual é o caso? Bom, a gente teve aqui o relato no Reddit de usuários, na verdade foi um usuário e depois foram surgindo vários outros usuários relatando que a sua placa de vídeo simplesmente foi dessa para uma pior quando ela parou de funcionar depois de rodar o beta do game New World. A situação foi basicamente essa, o cara entrou no jogo e estava lá no menu, porque aparentemente esse é um menu simulator. Que você fica muito tempo no lobby. E a placa de vídeo depois de um tempo começou a travar. Aí tiveram alguns relatos já, né, de gente que eu consegui jogar e aí depois deu uma tela preta e depois eu fui reiniciar e a placa de vídeo não deu boot mais. Ou se não, eu tava lá, de repente ficou preto e nunca mais voltou a funcionar. Os relatos foram aumentando, alguns outros usuários acabaram, fora aqueles que sempre falam assim, eu também já vi um amigo de um colega, de um parente, de um conhecido que realmente aconteceu isso mesmo. Não, quando surgiram pessoas que realmente relataram problemas, a gente conseguiu começar a ver como que era esse problema de fato. E, em resumo, basicamente é isso. Você estando no menu, o jogo pode levar a sua placa ao falecimento ou transformá-la num maravilhoso tijolo de muitos mil-reais ou muitos $1000, dependendo de onde você vive. No caso, muitos $1000 mesmo, porque as principais placas ou os principais modelos, né, que tiveram relatos de problemas foram as RTX 3090, olha que delícia, você compra uma placa de vídeo aí dos seus 15, dependendo de quando você comprou, até 20, 25 mil reais, e por causa de um jogo da Amazon que nem parece ser tão pesado assim, ela vira um tijolo dentro do seu PC, mas pensa, você vai ter um baita de um peso de porta, dependendo do modelo até com RGB. Bacana, né? Pois é. Os modelos em questão são RTX 3090, especificamente modelos da EVGA. E inclusive tiveram alguns usuários que já relataram até outros problemas com a RTX 3090, até em versões anteriores, né? Parece que na versão alfa ou na versão fechada. E esses usuários voltaram a relatar problemas. Inclusive, vários deles já acionaram o RMA da EVGA. Não ficou claro ainda exatamente qual é o problema, mas parece estar relacionado ao FPS que é liberado. Ele não tem nenhum tipo de bloqueio. A engine é liberada no FPS, então pode bater FPS ilimitado.
Pera, mas não é pra isso que as pessoas compram a RTX 3090? Agora eu tô um pouco confuso. Você compra uma RTX 3090 pra ter FPS ilimitado e ela falece depois que ela atinge? Ou seja, existe um limite, não é ilimitado. Não vai até o infinito, até aparecer o símbolo do infinito no FPS. Pois é isso que tem acontecido. E por não ter esse cap de FPS, ser um FPS sem cap, a engine acaba ocasionando em uma carga desregulada na GPU, na verdade. Não na GPU, mas na VGA, ou seja, na placa como um todo, e por algum motivo que ainda não está muito claro, mas com certeza o Gamers Nexus, ou Jesus do hardware, vai descobrir muito em breve de quem é a culpa, se a culpa é da VGA, se a culpa é de algum fornecedor, se a culpa é da fonte, se a culpa é, sei lá, de quem é a culpa. O fato é que não faz muita diferença de quem é a culpa, porque a placa de vídeo simplesmente se transforma num peso de papel que vale muito dinheiro com RGB. E aí entra um outro problema. É que, não sei se vocês estão ligados, mas não existe uma grande disponibilidade de placas de vídeo no mercado. E ainda que isso esteja melhorando, pelo menos no momento ainda é um pouco difícil você conseguir uma RTX 3090, ainda que você já tenha pago por ela e você esteja pedindo uma troca. Então talvez a fabricante possa oferecer o dinheiro, que pode ser muito menos do que você pagou lá atrás pela placa de vídeo. E aí, além de você ficar sem placa de vídeo, você ainda toma um prejuízo. Quer dizer, você até consegue comprar uma placa de vídeo agora, então meio que vai ser uma troca. Mas se for simplesmente pelo dinheiro, você provavelmente vai receber menos dinheiro do que isso. Mas voltando aqui ao caso, depois que houveram esses relatos, né, no Reddit, mais veículos acabaram relatando, ou pelo menos expondo essa situação, como PC Gamer, Windows Central, New World Forum, ou seja, o fórum oficial do jogo. Nós tivemos aqui na Windows Central uma matéria falando sobre isso, relatando o problema, né, e inclusive mostrando aí alguns alertas de streamers e de outras pessoas que enfrentaram esse problema. E tivemos um update que depois eu vou trazer para vocês da própria Amazon, né, falando sobre esse caso especificamente, porque não é um defeito, né? É bem complexo isso. Mas nós tivemos aí também um vídeo do Jace2Cents falando especificamente sobre esse problema e levantando inclusive algumas teorias como, quem sabe, provavelmente ser tipo um Power Virus, ou um vírus de energia, né? Onde, assim como um Furmark da vida, por algum motivo você acaba excedendo uma carga normal de uso da GPU, ou seja, explodindo a FPS, gerando 1000, 2000, 7000, 10.000 FPS e de repente aumentando absurdamente o consumo dessa GPU. O que pode ocasionar vários problemas, afinal não é um uso comum, assim como o Furmark, que não é utilizado como um parâmetro de se a placa é realmente sensacional, se aguenta a carga, porque não é uma carga comum de uso. Enfim, são só teorias porque a gente ainda não tem exatamente como dizer qual que é o problema específico, né? A boa notícia é que nós tivemos uma atualização dessa situação, a própria Amazon veio a público dizer que entrou em contato com eles relatando problemas, principalmente pelo fórum, e eles disseram que centenas de milhares de pessoas participaram do beta fechado de New World ontem, com milhões de horas totais jogadas. Eu não sei se eles estão contando o lobby também. Nós recebemos alguns relatos de jogadores que usavam placas de vídeo de alta performance e sofreram falhas de hardware enquanto jogavam New World. New World realiza chamadas padrão de DirectX, como providenciadas pela API do Windows. Nós não vimos nenhuma indicação de problemas generalizados com placas da série RTX 3090 ou da série 3090, tanto no beta ou durante os diversos meses de testes alpha. Então aqueles relatos anteriores eles aparentemente não receberam por lá. O beta fechado de New World é seguro para jogar. Para reforçar essa segurança aos jogadores, iremos implementar um patch de atualização hoje com a opção de limitar os quadros por segundo FPS na tela de menu. Estamos muito gratos por todo o apoio que os jogadores têm dado a New World, por todo mundo, e continuaremos a prestar atenção em seus feedbacks por todo o beta e além. Basicamente o que eles disseram é assim, meu amigo, não tô sabendo desses problemas aí, não temos nada a ver com isso aí, a gente não fez nada de diferente no jogo, e se tá morrendo aí a sua placa de vídeo é problema seu. Então você viu, eles colocaram num relato ali meio genérico, dizendo tipo, placas de vídeo high-end, porque nós não tivemos relatos de placas de vídeo de nenhum outro segmento de entrada, intermediário, que sofreram problemas.
tá mais reservado à RTX 3090. E essa é a boa notícia. Só pera, mas como assim boa notícia? Se eu tiver uma 3090 e gastei 25 mil reais, 15 mil reais que seja nessa placa de vídeo, qual que é a boa notícia? Bom, a boa notícia é que são poucas pessoas que de fato têm uma RTX 3090 e que estão jogando esse jogo, né? Essa é a boa notícia, ou seja, não vai atingir tanta gente assim. Então, essa é a situação bizarra do jogo New World. Aparentemente vai ser corrigida, a essa altura já deve ter sido corrigido com um patch. Então, se você viu essa notícia e tá com medo de jogar, eu diria que não precisa ter medo de jogar o game, a não ser que você tenha uma RTX 3090, mas se você tiver uma RTX 3090, parabéns pra você, você é um cara muito feliz na vida. Mas se você tiver uma RTX 3090, uma 3080 Ti ou uma 3080, uma 6900 XT, uma placa de vídeo high-end, eu limitaria assim só, sabe, só por precaução, não que o patch não vai resolver, mas eu limitaria o FPS só por precaução, tá? Felizmente eu não testei esse jogo no Valter, senão o Valter hoje poderia ter contraído óbito por um jogo que eu nem curtas tanto assim, talvez eu testaria só pra vocês e que provavelmente eu só jogaria o lobby. O que é curioso, né? Porque o problema acontece no lobby e a parte que as pessoas mais têm jogado é o lobby. Mas deixa aí nos comentários, vocês tiveram problema com New World? Esse problema, tá? Não problema com o jogo, tipo, ah, não gostei do jogo e tal, não sei o que. Ok, você tem o direito, mas você teve o problema com a RTX 3090? Se você teve, deixa aí nos comentários. E digam o que vocês acharam dessa situação absolutamente bizarra. Vocês já viram acontecer isso com algum outro jogo? Vocês lembram de alguma situação? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like também e se inscrever no canal.